Vamos lá, novamente, né, pessoal? Hoje tem menos pessoas. Última aula a gente conseguiu aqui 40 pessoas, né? Hoje a gente está na casa aqui, chegar aos 20, passei foi muito. Qual era a página que a gente estava, hein? Ah, essa daqui. Era essa daqui, né? Tá aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta, do qual já saiu aqui a resposta, né? Referente ao texto. Quem foi Cortês e que posição ele ocupava? Isso aqui é até uma pergunta parecida com a do livro novo, né? Então, Hernán Cortés era esse oficial espanhol que conquistou, né, os astecas, certo? Então, vamos para a segunda pergunta aqui. O que ele relata no texto, né? Todo aquele está falando aqui. No início ele vai falar, ó, deixei toda aquela província de Sempoala, que contém cerca de 50 mil guerreiros e 50 cidades, fortalezas, na mais profunda paz e segurança. Né? Então ele está falando sobre o controle, né? O controle sobre a província de, eu coloquei aqui até errado, Sempoala, Sempoala, certo? Não com Pola, ok? Então, a B aqui ela vai ser o controle desta província, né, por Hernán Cortés, certo? Ele pede na C, copie o trecho do texto em que Cortés afirma que os nativos se sujeitaram aos espanhóis de livre e espontânea vontade. Aí mesmo aqui ele vai estar falando. Não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse, né? Manifestar o seu desejo de se tornarem vassalos de Vossa Majestade. Como eu falei, vassalo, pessoal, a gente até estudou isso aqui no início do ano, certo? Que é o período do processo de Idade Média. Vassalo era aquela pessoa que dedicava sua fidelidade ao rei, né? Ao dono da terra, né? E isso ele meio que ficava como um servo desse rei, né? Então ele era vassalo de um rei. No caso aqui, o rei da Espanha. Vossa Majestade no caso, o rei da Espanha, certo? Então tá aqui, ó. Manifestar o seu desejo de se tornarem vassalos de Vossa Majestade. Lembrando que isso aqui é uma carta de Hernán Cortés para o rei espanhol, né? Para dizer como é que andavam as coisas na colônia. A D, né? Ele pede aqui como Cortés se refere ao rei da Espanha, né? Mesmo aqui tem Vossa Majestade, tem Vossa Alteza, né? Então, o que vocês colocarem, seja Vossa Majestade ou Vossa Alteza, vai estar valendo, ok? A Montezuma, como ele se referiu, né? No caso aqui, ou como tirano ou como o grande senhor, né? Do qual ele vai destacar mesmo aqui, ó, grande senhor, certo? Ao Montezuma. E a si próprio, né? A si próprio ele dizia como aliado, né? Então, a resposta aqui da D vão ser essa. Aí tem o restante, né? Com base no que você estudou neste capítulo, né? Então aí você vai demonstrar seu conhecimento. É possível perceber exagero ou fantasia nesta carta de Cortês. Né? Ou seja, os índios, os nativos, eles serviram mesmo, eles foram tão amigáveis com os espanhóis, foi assim, aí você tem que analisar, né? Como seria a descrição se fosse pelo Montezuma? Aí você cria sua própria narrativa, né? São duas respostas aqui pessoais, né? De como seria. Imagine você na pele de Montezuma, o rei asteca, como é que você reagiria, né, a essa situação? Né? Como é que você descreveria?
Então, vamos lá para a próxima página, né? Próxima página é referente ao texto. Mas só que esse texto aqui, parte dele está na outra página, né? Mas aí a gente vai responder aqui as perguntas. Vocês estão com o livro, façam a leitura e aí vocês irão compreender melhor. Então, assim, que pergunta o autor do texto buscou responder, né? Então, lá na página anterior, né? É a 271, acredito, né? Vai falar sobre, vai fazer a pergunta. Eu resumi a pergunta aqui de forma simples e clara, certo? E a pergunta que o autor lança aqui é como tão poucos enfrentaram milhões, né? Lá no texto, no início desse texto aqui, da página anterior, ele vai fazer uma pergunta bem mais extensa, certo? Isso aqui eu coloquei de forma resumida para melhor compreender, certo? Então vamos aqui. A B. O autor do texto aponta várias razões para a conquista espanhola da América. Quais são elas? Vão ser as mesmas do qual a gente já viu, né? São 4 pontos principais aí que favoreceu a conquista dos espanhóis. Primeiro, né? Vamos colocar primeiro o conhecimento do território e o conhecimento sobre os povos nativos. Segundo, as doenças, né? A mais importante de todas. As doenças matou milhares, né? Em pouco tempo. As armas de fogo, as outras armas, elas tiveram uma certa ajuda, mas não foram tão importantes assim. E por último, outro ponto importante que foi a aliança com os inimigos, né? Inimigos de quem? O inimigo do rei Azteca, né? Os inimigos do rei Montezuma, certo? A partir daí, né, a B está resumido aqui, né? Alianças, armas de fogo, doenças e conhecimento do território e conhecimento sobre os nativos. Parte dos espanhóis, né, se utilizou de intérpretes, né, para conhecer sobre a cultura asteca. Então, isso eles receberam bastante ajuda dos nativos aí no processo de colonização. Alguém está com o fone aberto e está rolando um vento aí. Tá, turbina de avião. Pois é. Então vamos aqui. A C, né? Como vimos, Cortés usou a chantagem e a mentira para vencer os astecas, né? A mentira foi em relação aos inimigos do rei Montezuma, né? Ele pede para a gente refletir e opinar sobre essas práticas, né? Então, ou seja, a religião nativa foi atacada, né? Um exemplo aqui no Brasil. Aqui existia e existe até hoje os curandeiros ou as curandeiras, né? Que fazem suas rezas nos bebês ou até em adultos também, para acabar com aquele mal que está no corpo daquela pessoa, né? E parte dos portugueses diziam que isso era um tipo de charlatanismo, né? Ou seja, eram charlatões, pessoas que estavam ali ou seja, os líderes indígenas estavam ali enganando os povos nativos, né? Chega o branco, o homem branco europeu dizendo que o outro está mentindo. Então, essa foi uma das estratégias também utilizada no processo de domínio, certo? Vocês façam a leitura, né, do texto e aí vocês vão tirar um pouco sobre essa ideia de que chantagem, que mentiras foram utilizadas para o processo de dominação do povo asteca, aí, certo? A outra questão, né, é até fácil, 271, tá ok? Ela tem um gráfico. O gráfico aqui, ó, em 1519, existia 25 milhões,3 povos nativos, né? E em 1605 vai existir apenas 1 milhão.
né? Então, esse povo aqui, olha, isso aqui é do livro velho, página 271, viu? O Black Guilherme aqui, 271 do livro velho, certo? Mas quem tem o livro novo acompanha também. Então, vamos ver aqui. A primeira pergunta, em 1519, qual era a população mexicana? E em 1605, qual era essa população também? Aí vai estar aqui, né? 25,3 milhões. Porque eu sei que é em milhões. Está aqui, ó. Está em milhões. E em 1605 está 1 milhão. Olha só, né? A quantidade que foi dizimado ao longo de um século, né? A gente pode contar aqui praticamente não chegou a nenhum século. Menos de 100 anos dizimaram 24 milhões, mais de 24 milhões de povos nativos. Né? E parte dessa morte foi causada pelas doenças, certo? O que se pode afirmar sobre a população mexicana nos primeiros 50 anos após a chegada de Cortés? Ora, não tem o que se afirmar mais, né? Aqui é a resposta da A. O que ocorreu foi genocídio. O que ocorreu foi assassinato em massa, né? Os europeus pouco estavam se importando com a cultura nativa. Os europeus pouco estavam se importando com a vida, né? Com as almas, né? Dos povos nativos. O que eles queriam era apenas a riqueza, né? E pouco se importavam com o que estava acontecendo com os nativos. Relacione o gráfico ao que foi estudado no capítulo e responda o que explica o fenômeno apresentado, né? Além das doenças, né? A, a colonização foi um processo, além de exploração, mas de exterminação dos povos nativos. Né? É importante a gente compreender a situação dos povos nativos nos dias atuais, né? Porque ainda hoje estão sendo atacados. Né? Algumas pessoas não reconhecem isso. Existe uma lei, pessoal, não por acaso, que obriga os livros didáticos a nós, professores, ensinarem sobre a cultura e a história indígena e africana, certo? Para que os nossos alunos tenham uma maior compreensão, né, sobre a situação do índio no Brasil e a situação do índio no processo de colonização. Né? Pouco importa, quando a gente critica o índio, a gente desconhece o lugar, o nosso lugar. O nosso lugar de origem é a cidade. Então, nós não podemos comparar o nosso modo de vida com o modo de vida indígena, né? Porque nós somos produtos, né, de uma cultura europeia. E essa cultura europeia está baseada na ambição, né, no preconceito e na violência, né, na violência do bem material, certo? Então a gente pode destacar muita coisa nessa questão aqui. Aqui ele pede na D para analisar em qual período, né, houve uma maior taxa de assassinatos, né, ou seja, de mortes. Né? E a data correta aqui é de 1532 a 1548. Mais de 10 milhões morreu nesse intervalo de tempo aqui, né? De 1532 a 1548. Os outros foi na faixa aqui foi 8 milhões, aqui na faixa de 3, né? E aí foi diminuindo, certo? E julgue verdadeira ou falsa afirmativa, né? Em 1605, a população do México correspondia a Tô menos de vendo. 10%, né? Da que o país possuía na chegada de Cortés, né? Então ele está dizendo aqui que em 1605 sobreviveu apenas 10%, tá ok? E no caso aqui não foi menos de 10%, né? Aqui, ó, de 25 milhões para 1 milhão não é 10% de 25 milhões, né? 10% de 25,3 milhões é 25,300 milhões, eu acredito.
né? Então, aqui foi mais de 10%. 1 milhão é mais de 10%. Então, a alternativa aí era considerada falso, certo? Pessoal, por hoje foi essas questões, certo? A atividade dessa semana vai ser essa atividade avaliativa do Google Formulário. Quem já respondeu, respondeu. Quem não respondeu, procura fazer uma leitura a mais do conteúdo. E aí a gente é melhor, porque essas notas, pessoal, já foi registrada as notas de vocês da primeira e segunda etapa. A primeira etapa eu já tinha, porque eu consegui fazer alguns testes nos primeiros meses, né? A segunda etapa foi a partir da atividade avaliativa. Então, não deixe de fazer essa atividade avaliativa, né? Apesar de hoje ter apenas 20, certo? Então, por hoje aqui é